hoje estamos recebendo o professor Raimundo de Souza Neto, que é consultor empresarial. Eu conheci professor, mas sua atividade mudou nesse período, né? É um prazer poder falar com você, contar com a abertura que vocês estão dando aqui para poder falar um pouquinho do nosso negócio, da nossa atividade. É muito bom revê-lo sempre. Professor, qual a diferença entre fusão, aquisição? Como é que funciona esse processo? Veja bem, quando a gente fala de fusões e aquisições, até para esclarecer bem isso, normalmente o empresário entende que o momento da fusão é quando ele está numa dificuldade financeira ou numa dificuldade de gestão ou com algum problema grave e ele opta pela fusão ou venda, de fato, né, vender o seu negócio por essa dificuldade. E o que a gente vem pregando já há algum tempo, né, isso não é de agora, desde os períodos de banco de faculdade, a gente vem pregando para os alunos que existe uma opção muito grande de investimento dentro da atividade operacional das empresas, né, dentro da estrutura organizacional e operacional das empresas, que é isso que você está citando aí. Pode ser um crescimento, pode ser uma parceria, né, através de uma fusão, né, pode ser, eventualmente, uma aquisição de uma outra empresa que venha agregar valores à sua atividade, né, e tudo isso depende de uma orientação de consultoria que a gente vem trabalhando de uma forma muito profunda, muito séria, né, que a base para todo esse contexto é um projeto chamado Valuation, né, que, na verdade, é a atribuição do valor do negócio. Sem a formatação adequada do valuation, fica muito difícil você pensar em processo de expansão, crescimento, ou mesmo de encerramento de atividades. Mesmo para parar o negócio, seria necessário que se formatasse o valuation para que se tenha noção dos valores que estão sendo distribuídos para A, B ou C. Quando a gente fala em aquisição, quando a gente fala em venda, em expansão, tem que estar ligado a vários temas, né, professor? Tudo isso tem que ser analisado. É assim mesmo? Sim, exatamente, o Maurílio. O que a gente vem trabalhando, como eu te falei, é num projeto de educação ao M&A, né? É a abreviação em inglês, né, da fusões e aquisições. O M&A, ele precisa passar a fazer parte do dia a dia das organizações, independentemente do seu tamanho. As grandes já operam isso há muito tempo, né? As grandes empresas, as empresas internacionais já operam dessa forma, né? Sempre que se fala em alavancagem financeira, o banco ou o fomento, né, o fomento formal, ele vem lá em segundo ou terceiro plano, né? Via de regra, essas empresas ou emitem ações no mercado, no caso de serem sociedades anônimas, que nada mais é do que isso, né, de sair no mercado e alavancar, ou através de um projeto de fusões e aquisições, onde você encontra empresas em pleno desenvolvimento, em plena expansão, principalmente o que nós estamos vivendo aí nos últimos 10 anos, esse projeto das startups. Então você pega boas empresas, startups com grandes ideias, com grandes perspectivas de negócio, e você traz para junto da sua atividade essa startup ou essa empresa em expansão. E isso agrega substancialmente valor para o negócio e eleva o valor da empresa também, de forma substancial. Professor, para, por exemplo, vender uma empresa, é anunciar e esperar os interessados que têm interesse em comprar? É só isso, professor? Não, tudo depende, Maurílio, da estrutura que a empresa está passando, né? Então, se você for trabalhar numa empresa que não tem uma contabilidade adequada, que não tem uma estrutura de controles de processos de produção, de linhas de estoque, dificulta um pouco, porque todo esse processo a gente tem que fazer. Então, você tem que deixar isso pronto, porque sempre num processo de fusão e aquisição tem dois lados. O lado que está oferecendo, né, que aí a gente vai e estrutura o EVE ou um valuation para apresentar para o investidor, e o investidor, por sua vez, tem a equipe dele que vai fazer uma due diligence. Ele vai auditar se é verdadeiro aqueles números que a gente está apresentando. Então, não é simplesmente eu falar que eu vendo 10, 20, 30 milhões, que o outro lado vai acreditar. Ele vem checar se você realmente vende 10, 20, 30 milhões e se existe recebimento e se existe lisura nesse processo, né? Então, quando se fala, demora muito, demora quando não está adequado. Então, demora um pouquinho, porque você tem que adequar a realidade contábil, a realidade fiscal, tributária, a realidade societária. Às vezes tem sócios ocultos, às vezes tem sociedade familiar que um sócio quer vender, o outro não, né? Às vezes tem casais que se separam
e isso acaba gerando um transtorno na hora de fazer um processo de venda. Então, tudo isso tem que ser analisado. Então, não é simplesmente olhar e falar, olha, eu tenho aqui uma empresa que vale X dinheiro e nós vamos vender. Então, antes de se fazer o anúncio, existe um trabalho de retaguarda, né? Existe um trabalho de estruturação muito profundo, como eu disse, envolve questão societária, envolve questão financeira, envolve questão tributária, questão contábil, né? Envolve uma série de fatores e de endividamento, inclusive, né? Uma empresa com endividamento muito alto, ela não propicia a negociação, mas ela dificulta enquanto você não tiver pelo menos um plano de pagamento para essa dívida. Então, tudo isso tem que ser tratado de forma muito minuciosa, com muito detalhe, porque a outra parte que vem para comprar, ele vai avaliar tudo isso, né? E na hora de se estabelecer compro ou não compro, tem que estar tudo alinhado, o interesse de quem vende tem que casar, tem que bater com o de quem está querendo comprar, né? Esse é o formato. Então, professor, mal comparando, seria como alguém interessado em comprar um carro, e aí precisa de alguém, eu preciso de um mecânico para ir lá avaliar se o carro tem aquele valor pedido. Exatamente, Maurílio. Tomando o exemplo que você disse aí do carro, às vezes ele foi maquiado, né? Às vezes ele levou um polimento, ele levou aí uma cristalização, está com pneu novo, mas o motor não está tão bom assim, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Esse é o trabalho que a gente realiza na retaguarda, né? Aqui a retaguarda que a gente realiza num processo de fusão e aquisição, esse é o fundamental. Se esse processo for bem feito, a condução da venda, da oferta, ela se torna fácil, né? Porque quem está comprando, normalmente quem está comprando é uma empresa de maior porte ou de um investidor com recurso para bancar aquela negociação. Então, normalmente, essa pessoa vem com uma estrutura, como eu disse, de due diligence. Ele vem com uma equipe para fazer a avaliação, ele vai fazer a avaliação operacional, de produção, checar se o maquinário é realmente adequado àquilo que você está propondo e se as vendas que você está alegando e a lucratividade que você alega ter, se elas realmente acontecem. Se tudo estiver correto, que é o trabalho que a gente faz na retaguarda, é mais fácil o encaminhamento. Agora, um assunto bem mais específico, como é que a gente faz para avaliar o valor de uma empresa, então? Quando a gente fala em pequena e média empresa, existe aí umas máximas, algumas falácias, né, vamos dizer assim, de que determinado segmento, a forma mais correta de se estabelecer o valor é por múltiplo de faturamento. Não, é por múltiplo de EBITDA. Não, é por 10 vezes o lucro apurado. Então, tudo isso, não que seja errado, porque o valuation contempla essas formas de avaliação, mas o empresário, às vezes, entra num risco muito grande de errar na decisão. Como você falou agora há pouco, eu acho que vale 10 bilhões, mas a empresa do Raimundo vem avaliar para ver se vale mesmo. Às vezes o empresário acha que vale 1 ou 2 dinheiros, né, valores, e na apuração do valuation a empresa vale mais, né? Ou a negociação pode te propiciar uma condição mais favorável. Nós temos hoje em andamento 3 casos aqui, que o objetivo inicial do empresário era a venda. E quando nós fizemos a avaliação junto a esses empresários, eles entenderam que o momento não era de vender e sim de se associar, e sim de expandir. Então nós criamos lá um projeto de expansão de negócio, né? Onde ele traz não um sócio efetivo, mas ele traz o sócio investidor. Então, através do sócio investidor, ele consegue alavancar o projeto, né? Recebe um fôlego financeiro, e em alguns casos, uma das hipóteses que nós estamos trabalhando, até o fôlego operacional, né? Se tiver a pessoa interessada em atuar dentro da empresa, também isso é bem-vindo, e a empresa segue por um espaço de tempo aí de vida produtiva muito longo, né? Então, sai de cena aquela ideia de vender porque não está dando conta e entra o fôlego, né, tanto financeiro quanto operacional, para que o cara tenha uma nova vida e uma nova expansão, um novo projeto de expansão dentro dessa atividade. Professor Raimundo de Souza Neto, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo aqui conosco. Vamos conversar sobre outros assuntos futuramente. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Maurício.